Primeira Igreja Batista de Medeiros Neto. É uma honra para mim estar com os irmãos e comemorando esta data tão importante. Eu me lembro que eu cheguei aqui nesta cidade com 6 anos. Meu pai fundou a Igreja Batista em Novo Acordo, Cachoeira do Mato. E depois a congregação aqui, nós participávamos. Minha mãe era professora da Escola Bíblica Dominical das crianças. E nunca me esqueci daqueles hinos que nós cantávamos. Depois de muito tempo, agora eu, pastor, com 49 anos de ministério, o tempo passa rápido. Nós louvamos a Deus pela vida desta igreja, pela vida dos irmãos. O Senhor Jesus Cristo disse assim: aprendei de mim. E hoje nós vamos aprender com Cristo e com os seus discípulos. A palavra de Deus diz, lá em Lucas, capítulo 8, de 1 a 5, a 3, diz assim: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, filha de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Certa ocasião, eu pastoreava uma determinada igreja, onde o campo missionário era enorme. Muitos lugares sem igrejas ou congregações. Deus colocou no meu coração o desejo de abrir frentes missionárias em cada bairro, cidades, vilas daquela região. Houve resistência da parte de algumas pessoas da igreja que diziam que eu deveria dar assistência somente à igreja local. Lembro-me de alguém se levantar numa assembleia e dizer: nem abriu direito uma congregação e já está querendo abrir outra. Outra pessoa disse: concordo, desde que não onere a igreja. Chegamos a organizar 21 congregações, organizamos 8 igrejas. Deus, através do seu Espírito, nos deu forças para resistir às dificuldades durante aquele ministério. Eu meditava em Lucas 8, de 1 a 3, e resolvi compartilhar com os amados irmãos algumas lições que aprendi. Nós fomos chamados como cristãos para imitar a Cristo. Em Atos 11, 26, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Pela primeira vez, os crentes foram chamados de cristãos. Pessoas que pertencem a Cristo. E eu vou mais longe. Chamados de cristãos por seguirem
a Cristo, imitadores de Cristo. Em 1 João 2,6, a Bíblia diz: se alguém diz estar nele, também deve andar como ele andou. Jesus Cristo é o nosso exemplo a ser seguido. Ele é o nosso padrão. Falar como ele falava, agir como ele agia, pregar como ele pregava. Em João 3,5, entendemos porque as pessoas que são contra abrirmos congregações, são contra a expansão do reino de Deus. Veja aí na sua Bíblia, João 3,5. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nasceu de novo não pode ter a visão do reino. Isto é, não se converteram, não tem a visão. E conforme 2 Coríntios 4,4, o diabo cega-lhes o entendimento, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Queridos, o reino de Deus precisa crescer. Jesus Cristo disse: venha o teu reino. Precisamos ganhar almas para Cristo. Jesus não nos chamou para servirmos de plateia, de igreja. E se não fizermos isto, seremos perseguidos. A palavra de Deus diz, fala sobre a dispersão. Você já ouviu falar da dispersão? Veja Atos 11:19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Aqueles crentes de Jerusalém, que não saíram, como Jesus disse, foram perseguidos. Os cristãos foram dispersos por causa da perseguição. Por quê? Porque estavam acomodados para evangelizar. Eles não estavam obedecendo a palavra de Jesus. Em Atos 1:8, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus disse que enviaria o seu Espírito. Para quê? Para que fôssemos testemunhas. Onde? Até os confins da terra. A dispersão veio para que eles saíssem do comodismo. Cristãos, o cristão é seguidor, é imitador de Jesus Cristo. Em Lucas 8, versículo 1, olha o texto que diz: andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Precisamos fazer o mesmo que ele fez. Quando você sair para pregar o evangelho, para fazer evangelismo pessoal, chegue em uma casa e converse com as pessoas da família. Nós podemos fazer uma oração por sua família? Por favor, não fale das imagens, não fale de religião, apenas ore. Peça para voltar na semana seguinte. Não discuta religião com a pessoa. Diga apenas: aqui nós estamos para orar. Em casa, ore pela pessoa e peça ao Espírito Santo para orientar o que fazer. Lá em Lucas 8:1, andava Jesus. E o texto diz no final: os 12 iam com ele. Isto é, eles estavam na escola de evangelismo de Jesus. Eles seriam continuadores
na expansão do reino de Deus. Cristãos, cooperadores da obra missionária. William Carey, o pai das missões modernas, disse aos irmãos que o enviaram para ser missionário na Índia. Ele disse assim: sustentem as cordas que vou descer a mina. Isto é, ele dizia, preciso de sustento no trabalho que vou realizar na Índia. Lucas 8, 2 e 3 fala de pessoas que foram usadas por Deus para sustentar Jesus na obra missionária que ele realizava. Os 12 apóstolos também eram sustentados. Jesus foi o primeiro missionário e precisava de sustento. 1 Coríntios 9, 14 diz que quem prega o evangelho precisa de sustento. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Aquelas irmãs da sociedade feminina daquele tempo acompanhavam Jesus e ajudavam no sustento de Jesus. Aquelas mulheres receberam curas, libertações, foram salvas, tinham visão do reino, por isso sustentavam a Jesus. Jesus continuava precisando de pessoas para ajudarem na expansão do reino de Deus. Ele continua precisando dessas pessoas que sustentam a obra missionária com as suas ofertas. Vamos ver o que o apóstolo Pedro falou sobre o ministério de Jesus. Vamos ler Atos 10, de 38 a 43. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus antes ordenara. A nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Queridos, o diabo usa pessoas para atrapalharem o crescimento da obra missionária. Você é cristão verdadeiro? Então saia do comodismo. Faça evangelismo pessoal. Uma prova de que temos o Espírito Santo em nós é quando nós desejamos evangelizar e ganhar almas para Cristo. A Bíblia, em João 7,37, diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Vamos repetir? João 3,5. A pessoa convertida tem a visão do reino de Deus. A pessoa convertida possui dentro de si rios de água viva. E as almas ao seu redor bebem dos rios de água viva dentro de você. Os rios de água viva é a presença do Espírito Santo que nos leva
a matar a sede das pessoas. As pessoas querem beber da água da vida, que sai de dentro de você. Vai lá, mate a sede dessas pessoas, leve a água da vida, imite a Jesus Cristo. Você é cristão, você é seguidor de Jesus Cristo, deve imitá-lo. Que Ele abençoe a sua vida e que essa igreja continue a crescer, a se expandir. Primeira Igreja Batista de Medeiros Neto. Deus continue abençoando você e dando um ministério profícuo, abençoado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém.